Sabe aquela sensação de por que é tão difícil parar? Pode ser com comida, com alguma substância, enfim, qualquer ato que se repete meio que contra a nossa vontade. As compulsões de hoje são um verdadeiro desafio. Nesta análise, a gente vai mergulhar no trabalho da Gioconda para entender como essas formas de sofrimento testam os limites da psicanálise e exigem, sabe, uma nova forma de escuta. Para a gente começar a entender esse quebra-cabeça, vamos olhar para duas figuras bem extremas. De um lado tem o Bartleby, aquele personagem do Melville, o escriturário que basicamente se apaga do mundo com uma recusa super passiva silenciosa, preferiria não. E essa negação vai consumindo ele até a morte. Do outro lado, um caso chocante, o de Andrea Yates, uma mãe que afoga os próprios filhos num ato terrível que parece ser a única saída para uma exigência interna que era simplesmente impossível de suportar. Então, uma recusa silenciosa de um lado e um ato de violência extrema do outro. À primeira vista, parece que não tem nada a ver, né? São mundos opostos. Mas o que será que lá no fundo conecta essas duas respostas tão trágicas? É essa pergunta que vai guiar nossa conversa. A resposta, a conexão entre eles, é um não. Só que, veja bem, não é um não que afirma a vida, que abre novos caminhos. É um não vazio. Uma recusa que, em vez de criar alguma coisa, se volta contra a própria pessoa, flertando perigosamente com a autodestruição. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai explorar melhor essa ideia do não vazio. Depois, vamos ver como funcionam as compulsões hoje em dia e o beco sem saída que elas criam para a psicanálise. E, por fim, a parte mais interessante, a gente vai ver a solução, um novo tipo de manejo clínico que foca em cultivar as primeiras fagulhas de desejo. Vamos lá, nosso primeiro ponto, esse tal não vazio de desejo. O que as histórias do Bartleby e da Andrea Yates ensinam pra gente é que os dois, cada um à sua maneira, estão respondendo a uma lei interna que eles sentem como absoluta, tirânica, sabe? Sem nenhuma escapatória. E é aí que a gente se conecta diretamente com a clínica de hoje. Esses casos extremos, eles ilustram o que a gente chama de patologias do ato. Pensa na bulimia, na anorexia, na toxicomania. São sofrimentos que não se expressam muito bem em palavras, eles vão direto para a ação. Seja pela paralisia, como no caso do Bartleby, ou pela passagem ao ato, como no da Andrea Yates. Certo. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso segundo ponto. A compulsão hoje, entendida justamente como uma patologia do ato. Aqui tem uma diferença que é crucial. Na neurose obsessiva clássica, aquela dos livros, a compulsão era tipo o ponto final de um conflito interno bem longo, cheio de dúvida, de hesitação. Já nas compulsões de hoje, a lógica é outra. É um caminho curto, um curto-circuito mesmo. A ação é imediata, é impulsionada pela repetição pura, sem nenhum espaço para pensar ou escolher. E no centro dessa dinâmica toda tem uma figura bem assustadora, o super-eu cruel, um verdadeiro carrasco íntimo. Ele é diferente daquele super-eu clássico que proíbe as coisas. Esse aqui, ele exige uma satisfação, só que uma satisfação destrutiva. A compulsão nesse cenário não é uma submissão, mas sim uma tentativa desesperada e que sempre falha de dizer não para essa ordem interna que é fatal. Isso tudo nos leva direto ao nosso terceiro ponto, que é um verdadeiro impasse para a psicanálise. É quando a ferramenta clássica, a principal, simplesmente não funciona. A pergunta que fica, então, é: por que a principal ferramenta da psicanálise, a interpretação, não só não funciona, nesses casos, como pode até ser prejudicial? Por que tentar dar um sentido para aquilo pode, na verdade, piorar o sofrimento? As razões são várias. Primeiro, o ato compulsivo não fala. Ele não é um pedido de ajuda ou uma pergunta. Segundo, falta aquela tela protetora da fantasia que poderia dar um sentido para o ato. A pessoa já se sente em pedaços. E aqui vem o maior perigo. Quando o analista interpreta, ele corre o risco de ser ouvido não como alguém que ajuda, mas como mais uma voz daquele carrasco íntimo, dando mais uma ordem cruel. Então, diante desse impasse, o que fazer? Surge uma nova abordagem clínica, que é nosso quarto ponto, a ideia de um manejo que vem antes da interpretação. É fundamental entender uma coisa. A proposta não é jogar a psicanálise fora. Muito pelo contrário. A ideia é ampliar o dispositivo clínico, sabe? Torná-lo mais refinado para conseguir acolher essas novas formas de sofrimento que não se encaixam tão bem no modelo clássico. E como é que funciona esse manejo na prática? A gente pode pensar em 3 passos. Primeiro passo, esvaziar a ordem do tirano e enfraquecer aquele super-eu. Segundo, ajudar a construir uma esfera imaginária, aquela tela protetora da fantasia que estava faltando.
E o terceiro, que é o passo mais delicado de todos, assumir o desejo, ou seja, identificar, acolher e legitimar qualquer pequeno lampejo de desejo que apareça. E é isso que nos leva para o coração do tratamento, nosso último ponto. O cultivo do desejo, por menor, por mais tímido que ele seja. O papel do analista aqui é de uma delicadeza imensa. Exige uma escuta e um olhar que vão muito além das palavras. É preciso prestar atenção nos gestos, no tom de voz, num brilho diferente no olhar. É usar o que o filósofo Leibniz chamou de pequenas percepções para conseguir captar esses lampejos de desejo, acolher e dar para eles uma consistência que antes eles não tinham. O objetivo final de todo esse trabalho é algo profundo, é ajudar a transformar aquela recusa suicida, aquele não vazio, numa alternativa de vida que esteja finalmente articulada a um desejo, por menor que seja esse desejo no começo. E olha, talvez ninguém tenha resumido a esperança e a delicadeza desse processo melhor do que o nosso poeta, o Carlos Drummond de Andrade, nesse verso. Onde não há jardim, as flores nascem de um secreto investimento em formas improváveis. E assim, a gente fecha esta análise com uma questão que fica para a gente pensar. Como um não que leva à autodestruição pode, com o manejo clínico certo, se transformar num sim para a vida? A resposta, ao que parece, está nesse trabalho delicado de encontrar flores nos terrenos mais improváveis.